Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Alimentação, agroecologia e saúde. Quão próximos estão esses temas? A agroecologia é bem mais do que plantio. É natureza, vida, movimento, tudo junto para preservar o meio ambiente, o solo, animais e, consequentemente, a comida que chega à sua mesa. A garantia da segurança alimentar e nutricional, sem veneno, sem agrotóxicos, sem ultraprocessados ou supercomidas, passa por muita luta. Garantir alimentos de qualidade num país tão permissivo com venenos é um desafio. Mas a agroecologia persiste pela saúde, pelo alimento, por você. E por que isso importa? Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e bora com o Cantos do Sabiá. Mas antes da gente conversar, peço de novo, compartilhe esse podcast com um amigo. A meta de hoje é só essa. Pega esse podcast, esse link e manda para um contato da sua agenda. Faz o Cantos ecoar mais longe. E bora falar de saúde, agroecologia, alimentação. Quem fala sobre isso com a gente hoje é a nutricionista Amália Leonel. Ela é mãe, nutricionista, ecofeminista e doutora em desenvolvimento rural pela URGS. Amália, obrigado por aceitar nosso convite e feliz de ter você aqui na nossa mesa. Eu que agradeço, João, esse convite e esse desafio, mas que também é tão prazeroso, né? A gente poder enxergar o campo e a mesa juntos nessa diversidade de ideias e possibilidades também. Perfeito. Um alô a todos os ouvintes e ouvintes. Que massa, valeu, Amália. E olha, que relação é essa, né? Já pra gente entrar nesse tema, que relação é essa da nossa saúde com a comida que a gente coloca na boca? Pois é, essa relação, ela não é só complexa, como ela também é íntima, né? Porque ela vai ser muito particular da realidade, da vida, da cultura, da história de cada um de nós. E ao mesmo tempo, né, a comida ela traz essa dimensão também da afetividade, da nossa memória, né, da reunião com nossa família e amigos, então festividade também. E se a gente pensar nessa conexão do campo, né, à mesa, a gente passa também por muitos atores, né, desde esse plantio, né, envolvendo os tipos de agricultura. Sim. Que a gente tem hoje no Brasil, né, esse acesso, transporte, até chegar realmente, né, no nosso prato e na nossa boca. Isso é muito interessante, porque muitas vezes, né, quando a gente pensa em comida, a gente não pensa no processo da comida chegar na gente, né? É só a comida que tá aqui e acabou-se. Só que se você parar um pouquinho para pensar em todo o caminho até que esse prato esteja montado na sua frente, é impressionante, né, Amália? Sim, e isso que tu falou de parar para pensar, né, fala muito sobre esse modelo que está imposto para nós hoje, né, da gente refletir mesmo sobre os nossos atos, né, e das desconexões. Hoje a gente caminhar num parque, reconhecer um sítio, reconhecer nossas árvores frutíferas, né, entender que uma horta está muito mais do que um canteiro que embeleza um edifício, sim, né? Sim. A gente reconhecer e se conectar com algo que não é só da nossa natureza, né? A gente faz parte dessa natureza também, e esse distanciamento desse conhecimento também traz essa falta de uma visão crítica num mundo cada vez mais, né, ocupados, estressados. E buscando objetivos dentro de valores que já são outros também.
Perfeito isso que você traz, Amália, porque traz essa discussão, inclusive da nossa segurança alimentar, nutricional, faz a gente realmente pensar na comida, né? Amália, o que é essa segurança, soberania? Por que isso importa quando a gente pensa no que a gente está se alimentando e nessa memória mesmo que você falou muito bem da nossa comida, de cultura também, Amália? Pois é, João. A segurança alimentar e nutricional, ela foi um termo, né, cunhado, debatido e defendido até hoje dentro da nossa legislação também, graças à luta mesmo, né, da população por um direito a um acesso de fato, né, que seja regular, em quantidade e qualidade necessária dos nossos alimentos, né? Mas dentro desse direito, a gente, como também falou aí desse caminho da comida do campo à mesa, sim, né? A gente tem aí o caminho também da exigibilidade, ou seja, como é que a gente exige, né? Como é que a gente garante esse direito. E quando a gente fala em alimento em quantidade e qualidade suficiente, a gente também está falando sobre diversidade. E diversidade é um tema que também vai do prato à mesa, né? A gente está falando da agricultura, da agroecologia. Então, se a gente pensar a dimensão cultural, a dimensão social, econômica, ambiental, tudo isso, né, dentro desse grande guarda-chuva, eu chamo assim, que seria essa segurança alimentar e nutricional, tem que passar pela questão da sustentabilidade, ou seja, como é que eu mantenho, né, esse equilíbrio, essa harmonia dentro da garantia desse direito. E é justamente, né, por a gente estar lutando dentro de um sistema econômico tão injusto e desigual, né, que a gente ainda precisa falar realmente da alimentação como um direito a ser exigido. Amália, perfeito, porque assim, você traz tantas vezes isso, e é tão importante que a gente entenda que a alimentação é direito, né, Amália? Apesar de ser um direito que não é muitas vezes acessado, e assim, se torna normal isso, né, Amália? Se torna normal não ter esse direito à alimentação. No Brasil a gente tem garantido em Constituição muitos direitos, né? Inclusive a alimentação. Então a gente fala assim que a legislação brasileira, inclusive ambiental, né, ela é bem desenvolvida, mas é justamente nessa questão da exigibilidade dos nossos direitos que a gente encontra tantos entraves, né? Hoje a gente vive um momento político nacional de retomada, né, e fortalecimento das nossas políticas públicas, seja na articulação, seja no financiamento, né, seja nessa participação, construção e voz da sociedade, né, construção popular, e isso vai repercutir na alimentação também, né, com o fortalecimento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, do Sistema Nacional de Sistema Alimentar e dos nossos programas, né, a gente ouvir falar e poder falar, né, e defender banco de alimentos, estoque público, cesta básica com alimentos in natura, restaurante popular, cozinha comunitária e apoio à agricultura familiar, né? E quando a gente fala de agricultura familiar, a gente pensa no campo, mas a gente também tem que pensar e muito dentro dessa briga mesmo pelas conexões, né, pelas pontes com a agricultura também das cidades, né, urbana e periurbana, porque uma coisa não está dissociada da outra e a gente tem essa necessidade e esse direito também, né, de buscar esse plantio, essa cultura dentro das nossas comunidades nos grandes centros urbanos. Você lembrou bem, Amália, desse momento de reconstrução que a gente vive hoje, né? Em tantos órgãos que se envolvem com o meio ambiente, com a alimentação, o CONSEA que voltou, né? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e tantos outros conselhos locais ou nacionais e tantas políticas mesmo que estavam paradas, PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, PENAI, enfim, são tantos nomes e tantas siglas, né, Amália? Mas isso já é falar em política e muita gente nem quer associar, né, o tema de comida e política. Ah, não, já quer colocar política nisso também, mas é importante que a gente pense na alimentação como política também, né, Amália? Exatamente. E quando a gente fala de política, a gente também está falando da política do agora, né? Isso. Nessa discussão tão atual, por exemplo, para exemplificar mesmo, da
debate sobre as privatizações, porque eu não posso falar de um direito à alimentação adequada nas escolas se a gente tem contextos de discussão de uma possibilidade de uma privatização da nossa educação pública, né? E a gente sabe que isso vai repercutir dentro do prato, da qualidade da alimentação desses alunos e também dentro do próprio conteúdo mesmo a ser discutido em sala de aula, porque no momento que eu tenho, né, livros, materiais didáticos, né, que abordam questões que são de interesses de grandes corporações, daqui a pouco eu estou falando sobre economia dentro de casa, estou falando sobre preço de alimentos, mas eu não estou discutindo justamente esse direito, né, e esse pensamento crítico e reflexivo sobre o papel nosso de cada um. Ou quando eu falo da privatização de praias, de parques, né, eu também preciso falar sobre o acesso das pessoas, dos trabalhadores, né, desses espaços de lazer, desse espaço tão rico e diverso, né, que é a nossa vida marinha também. E tudo isso vai impactar na nossa alimentação. E exatamente, por mais que a volta de tantos órgãos seja uma notícia boa, o retrocesso que o Brasil viveu é grande e ele persiste também de várias formas diferentes, né? O Brasil ainda consome de forma assustadora veneno, agrotóxico e ultraprocessados. Muitos desses, inclusive, bem recentes no nosso cardápio, no nosso dia a dia, né, Amália? Que consequência tem isso, esses retrocessos, que são políticos e que são de alimentação também, Amália? Pois ainda estamos nesse sinal vermelho, né, do consumo de agrotóxicos, né, de veneno no nosso país, né, recordista em produção e uso, triste, né, para a né? gente ter, sim, para a gente ter uma ideia, dados do Brasil de 2022, dos 15 agrotóxicos mais utilizados no Brasil, 9 são banidos da União Europeia. Olha só. E 72% dos agrotóxicos no Brasil, eles estão concentrados na soja e no milho. Mas a gente tem que pensar que, mesmo que, né, no seu prato você não enxerga que a base da sua alimentação seja soja ou milho, é a base da confecção, né? Que a gente não pode nem falar de cozimento, porque a gente está falando de ultraprocessado. Ultraprocessado, ele não é uma comida, ele é um produto. Isso, então, na confecção desses produtos ultraprocessados, a gente tem a soja e o milho nessa base. Então, não é à toa que a última pesquisa divulgada pelo IDEC, o Instituto de Defesa, né, do Consumidor, sim, mostra que justamente é nos ultraprocessados que a gente tem recordista esse índice, né, essa presença de agrotóxicos, não só em quantidade, mas em número, e essa combinação de agrotóxicos que hoje a gente nem tem ideia, né, de como vai atingir o nosso organismo, ela é bem arriscada. Então, a gente, como nutricionista, né, a gente fala muito disso como um alerta, porque também dentro da área da saúde, ainda, né, a associação desse impacto à saúde do consumo de grande quantidade de agrotóxicos e essa combinação entre eles vai repercutir ao longo da vida e como não é algo que é visto imediatamente, ou mesmo, né, imediatamente quando a gente pensa numa contaminação direta no campo, ou mesmo acidentalmente, porque a gente tem essa contaminação e esse perigo, né? Muitas vezes não é registrado no nosso serviço de saúde. Exatamente. Então é um silêncio no sistema de saúde nosso público, há ainda um silêncio sobre essa repercussão. E se a gente pensar ainda que 2023 a gente consegue, né, dentro de uma série histórica, um início de uma diminuição da aprovação, né, da liberação desses agrotóxicos, a gente teve 7 anos de um aumento vertiginoso. Sim. E agora, né, a gente começa a cair. Isso nos dá uma esperança, mas a gente sabe que ainda o número é muito alto para descer, né, dessa curva. E ainda a gente tem todos esses embates, né, do lobby no nosso legislativo e ainda fragilidades dentro do nosso sistema para fazer realmente essa discussão chegar na população e a gente conseguir transformar, de fato, né, essa cadeia de produção. Pois é.
A gente vem falar de alimentação e percebe que falar de alimentação não é só falar de comida. É de saúde, política, alimentação, saúde, agroecologia. Olha só, agora a gente vai fazer uma pausa nessa conversa, mas fique aí, que a gente ainda tem muito a discutir sobre isso. Fique aí que o nosso programa volta já. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. Agrotóxico é um veneno muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. Ver minha filha morrendo no hospital do Ponto Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Agrotóxico para mim é morte. É um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com a nutricionista Amália Leonel. Hoje nosso assunto é alimentação, saúde e agroecologia. Amália, é outro tema que vira e mexe, né? E você trouxe muito bem nessa discussão, que é a gente não sabe os efeitos que o agrotóxico tem, né, em dados na saúde, porque não tem uma pesquisa específica para isso, né? Mas hoje o Brasil vive um momento de desnutrição também, né? Atualmente mais da metade da população brasileira, 56,8%, está com excesso de peso. O que provoca isso também quando a gente pensa na alimentação, Amália? Mudamos muito nossa alimentação nos últimos anos, na verdade. A gente mudou muito, João, a nossa alimentação. E mudou também os nossos conceitos, né? E o mercado, ele está muito atento a isso. E quando eu falo mercado, porque a gente também tem o mercado dessa estética, né? Da busca de um corpo perfeito. E que corpo perfeito é esse, né? E que é muito mais rentável apontar para o corpo imperfeito, né? E a busca incessante por algo que pode ser pago, né? Pode ser pago com consultas e receitas milagrosas, com suplementos também um mercado milagrosos. Né, exatamente. Coisa. Pode ser pago com cirurgias de alto risco, né? Então a gente tem a questão do sobrepeso e da obesidade no Brasil, ela também passa pela influência da gordofobia, né? A gente entender que a problemática está no nosso sistema, não só de produção e consumo, mas de estilo de vida. E que o aumento, né, exacerbado dessa estrutura corporal no perfil brasileiro, ele vai dizer muito mais sobre essa realidade do que uma responsabilização individual. Isso, né? Perfeito. Então, não é uma problemática individual e ainda assim, né, os corpos gordos, eles têm muita potência e muitas possibilidades, né? A gente reduz essa problemática a uma imagem, a um número, para poder justamente trabalhar essa questão mercadológica em cima dela. Né? E como nutricionista, a gente também tem esse papel dessa desconstrução e de realmente apontar, inclusive, práticas, né, que são postas, vendidas e difundidas como saudáveis, mas que estão dentro dessa gordofobia. Né? E a obesidade, ela anda junto, né, de mãos dadas, infelizmente, com a desnutrição. Que é uma coisa que também nem é muito abordada, né, Amália? É desnutrição, não. Apesar de não ser vendido, digamos assim, dessa forma, né? É que a gente tem que retomar também esses termos, né? E aí, quando a gente fala de desnutrição, a gente também está falando de insegurança alimentar. Olha aí. E aí, de fome. Importante. E o último levantamento feito no
E aí a gente ainda tem muito essa figura da fome e da desnutrição muito caricata, né? Exato. Mas se a gente pega, por exemplo, o último levantamento feito de segurança alimentar na capital do Rio de Janeiro, mais de 1 milhão, quase 1 milhão, 999 mil dentro do levantamento de pessoas dentro da capital do Rio de Janeiro vivem alguma forma de insegurança alimentar, a fome. Ou seja, né, a gente vai ter essa desigualdade dentro dessa estrutura social, seja no campo ou na cidade, né? Porque a gente fala, mas a fome, a desnutrição a gente não vê, a gente vê, né? A gente vê na desigualdade, não é só nas periferias, não é só em áreas remotas, né? A gente vê na desigualdade e quando a gente faz essa discussão da desigualdade, a gente também tem que entrar no debate das mudanças climáticas justamente por isso, né? Perfeito. A gente tem, por exemplo, grandes relatórios sobre esse debate que vão falar sobre sindemia global, que é justamente, né, esse trio, obesidade, desnutrição e mudanças climáticas convivendo dentro dessa contradição justamente por não ter acesso a alimento adequado, a gente não está pensando cidades de forma saudável, a nossa mobilidade, né, o transporte urbano, o transporte rural e o uso do solo. Então, se eu quero a saúde do planeta, se eu quero qualidade de vida para a população, eu tenho que pensar, né, quanto tempo eu demoro para chegar no meu trabalho. E de manhã eu tenho tempo para tomar café da manhã. E que café é esse, ou eu vou né? comendo, exatamente, que café da manhã é esse? Ou eu vou comendo no transporte público com a tela na mão, né? Que acesso a essa alimentação eu tenho no meu horário de trabalho, né? Restaurantes populares, cozinhas comunitárias, a gente também fala muito sobre os desertos alimentares, né? No meu entorno, no meu trabalho, onde eu moro, onde eu estudo, eu tenho acesso a alimentos in natura, a alimentos saudáveis, feiras ecológicas. Então, o pensar da cidade e do campo, eles vão atravessar essa dinâmica, né? E essas questões complexas que a gente tende a polarizar, né? Não, a desnutrição é o contrário da obesidade. Isso. Quando elas estão convivendo juntas, justamente por essa base desigual. E a gente também não se percebe no processo, né, Amália? Isso que você trouxe dessas relações com o nosso dia a dia mesmo, nos provam dessa insegurança alimentar que talvez muitos de nós vivamos e sem nem perceber, né? Será que a gente comer sempre é comer de forma que me alimente, que me deixe nutrido? Será que eu tô comendo uma comida ou um produto, né? Sim. Sim, e quando a gente fala sobre essa reflexão, né, sobre o que a gente come, tem um termo que eu acho bem interessante, que é a cacofonia alimentar. Cacofonia, ela vai falar sobre ruído, sobre um som desagradável. E aí, cacofonia alimentar, quando eu vou buscar uma informação sobre o que é alimentação saudável, eu recebo uma enxurrada de notícias, de dados, né, e que essa estratégia de confundimento, né, do consumidor e de também atrair ele para propostas milagrosas ou mais rentáveis, né, ela é antiga, porque a gente vai ver isso na televisão, a gente vai ver isso no jornal, a mídia e a publicidade, ela vai se reconfigurando conforme, né, a nossa sociedade, as redes sociais, as formas de acessar a informação, e agora ela não está mais no comercial da TV, né? Ela está no joguinho da criança, que para conseguir mais moedas para a próxima fase, ela precisa assistir uma propaganda que agora nem os pais sabem o que ela está assistindo ali, intercalado no jogo, né? Ela está na rede social, quando eu estou querendo buscar mais informação sobre algum assunto, e a publicidade ela está disfarçada ali dentro daquele canal ou daquele discurso de um influenciador que eu acompanho. Então, no fim, essa cacofonia, ela confunde e ao mesmo tempo ela direciona a gente para onde esse mercado quer, né? E hoje eu falo até a gente pensar, inclusive, dentro desse debate da alimentação e da produção de alimentos, né? Tantos pesquisadores, tantos pensadores e pensadoras
e militantes também, né, na própria monocultura das nossas mentes. Caramba. Porque hoje, se a gente para pensar, uma criança hoje ela vê o mesmo número de desenhos animados que eu, que estou com 37 anos agora, quando eu era pequena. Por quê? Porque o algoritmo também faz reduzir as possibilidades. Né? Eu tenho uma gama enorme de possibilidades, mas o algoritmo reduz as minhas possibilidades. Então, as pessoas também vão ver a mesma notícia sensacionalista, né, sobre alimentação. Então, antes era assim, não, o ovo é bom, o ovo é ruim, a manteiga é boa, a manteiga é ruim. Hoje eu entro no supermercado e não sei o que é manteiga. Se é uma margarina saborizada, É verdade. né? Um biscoito amanteigado que ele é... Sabor leite. Sabor leite. E ao mesmo tempo, né, que eu vou buscar estratégias, né? Vou buscar possibilidades mais naturais. Eu vou para os produtos integrais e hoje muitos produtos integrais ultraprocessados, que não deixa de ser, né, uma bolacha Sim. ultraprocessada integral, ela vai conter glutamato monossódico, que é uma substância realçadora de sabor. Então, ou seja, a indústria de alimentos ela está alterando o nosso paladar de uma forma que o alimento mesmo, a comida nossa, ela está deixando de ser atrativa porque aquela comida, o produto ultraprocessado do supermercado, ele já está vindo, inclusive na sua opção, né, dita mais saudável, com realçador de sabor. Então, mesmo que essa busca, né, ela seja na prateleira, ela também vai estar disfarçada, ela também vai estar maquiada. E a gente tem esse debate também dentro da rotulagem de alimentos. Um consumidor crítico não é só aquele que consegue interpretar um rótulo de alimento, porque senão a gente vai ficar no debate de que é a escolha que vai determinar a nossa alimentação. Isso. Né? Um cidadão crítico, ele precisa entender por que aquele rótulo está disponível na primeira prateleira, a prateleira mais acessível, porque tem uma grande corporação que paga para aquele produto estar em destaque, enquanto que os alimentos in natura estão ao fundo de um mercado. Ou quando ele levanta uma pesquisa feita com profissionais da área de psicologia para entender qual é o próximo nicho de mercado para lançar um novo produto, né? Olha como e é como pensado, é que eu posso né? também... Exatamente. Como é que eu posso também me articular, né, dentro da minha comunidade, dentro dos meus pares, né, dos meus colegas, para reivindicar realmente, né, a política micro que a gente fala, né, no nosso bairro, com a nossa prefeitura também, garantir esses equipamentos públicos, né, restaurante, cozinha, né, acesso à alimentação de qualidade, denunciar quando esses direitos não estão sendo, né, efetivados, é uma alimentação escolar inadequada ou que não é entregue todos os dias, né, ou que causa alguma insegurança. Mesmo para quebrar esse ciclo, né, Amália? Mesmo para que a gente possa tirar essa monocultura da mente, como você mesma trouxe pra gente, né? Exatamente. Tirar essa monocultura da mente e pensar possibilidades, inclusive com outros referenciais, né? A gente tem detentores de saberes nas populações tradicionais, sim, nossos griots, nossos pajés, nossas parteiras, né? Nossas cozinheiras, porque a comida também foi sequestrada desse lugar, né? Das nossas avós, das nossas cozinheiras tradicionais, né? E colocada nos títulos dos grandes chefes que também estão inacessíveis para a gente, né? E então, profissionais de saúde, população e nossos gestores de políticas públicas, eles precisam, né, desses espaços de diálogo e a gente realmente ter essa voz para reivindicar direitos e não ficar à mercê dessas monoculturas criadas pelas grandes corporações, né? Seja da produção de alimentos, né, ou na agricultura, ou da própria publicidade mesmo. Não é uma alternativa, é uma volta, é um relembre, porque o futuro, como tanto tem sido repetido, é ancestral. Muito bem. Como a nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago o quadro especial do nosso podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na discussão.
Amália, depois de todo esse nosso papo de saúde, de alimentação e também de sacar o que está acontecendo, né, para que a gente possa relembrar da nossa história, eu te pergunto, alimentação, saúde e agroecologia, tem como manter essa trindade junta, tirar essa monocultura da mente? Mete o bico. Adorei esse mete o bico, porque eu estou falando com vocês embaixo de um pé de acerola e olhando os passarinhos aqui, que são bico de lacre, que é um passarinho bem bonitinho, que ele tem uma faixa vermelha no bico e no olho. E é isso também, né? Essa nossa geração ainda reconhece nossos passarinhos e quais são eles que se alimentam dos nossos frutos, né? Dizer que no meu bairro, na região metropolitana do Recife, tem sagui, ainda é uma surpresa para muitas pessoas, mas é um bairro que ainda conserva casas com árvores frutíferas, né? E isso mantém essa circulação desses animais, bem ou mal, porque a gente sabe que eles também estão ali do mesmo jeito que a gente, respirando poluição, né? Aí uma coisa que também faz muita falta é a água de qualidade, né? Não só o acesso à nossa população, né, mas a gente pensar a água como um todo dentro do nosso planeta, e esse debate não pode estar desconectado nem da agroecologia, nem da nutrição, né? A alimentação, ela precisa disso, e dentro dessa proposta também da gente olhar para a agroecologia, a gente tem que entender ela também como um freio dessas mudanças climáticas, né? Que estão cada vez mais assolando o nosso país, nossa região, e vendo também que a gente vai lidar atualmente com cada vez mais desastres, né, ambientais, mas que foram, né, anunciados. E quando eu tenho esses desastres, eu tenho também essa insegurança alimentar no acesso à comida, no acesso à água, né, no acesso a direitos. E a agroecologia, ela está para fazer esse resgate de direitos, né? Resgate do nosso direito à cultura, resgate do direito aos nossos territórios, resgate dos nossos saberes, né, do nosso paladar e também dos nossos valores. Ontem, né, dentro de uma discussão desse mês, do Dia do Meio Ambiente também, eu li uma frase que circulou muito nas redes de Chico Mendes, que ele fala: ecologia sem luta de classes é jardinagem. Pois eu diria que nutrição sem agroecologia é um prato decorado. Olha, porque, né, se a gente pensar assim, porque eu não quero uma foto no Instagram dizendo que eu estou com uma alimentação saudável para aprovação de outras pessoas, né? Eu quero uma vida saudável, eu quero uma vida feliz. Eu quero essa vida, né, junto com pessoas que também tenham formas justas de acesso à alimentação para poder celebrar comigo, né, essa diversidade e ainda todas as possibilidades, né, dentro desse planetinha que a gente prepotentemente se colocou como a Ailton Krenak fala, como gestores de um planeta, né, e somos membros tanto quanto os demais e não podemos perder os nossos saberes dentro dessa conexão. João, eu queria terminar assim, pensando 4 pontos de esperançar mesmo, como Paulo Freire fala, né? Dentro dessa perspectiva, que é a gente não esquecer que a gente precisa se unir, que a gente precisa enxergar os responsáveis, né? Responsabilizar, né? Governos, iniciativa privada, né, e a população, qual é o papel nosso dentro dessa construção de um mundo melhor. Lembrar que não existe uma fórmula mágica, né? Não é um alimento mágico, não é um suplemento, não é uma máquina que vai trazer esse equilíbrio e essa justiça alimentar e ambiental, e que ainda dá tempo, né? Porque é outra fala do Ailton Krenak, que ele diz que é muito cretino, né, da nossa parte dizer que o mundo está acabando e não fazer nada em relação a isso. Pela biodiversidade nas mentes e nos pratos. Amália, muito obrigado por essa conversa aqui com a gente hoje, pra gente sair daqui esperançando mesmo, né? Os desafios são muitos, mas a nossa luta é gigantesca. Eu que agradeço, João, a oportunidade, né,
e a gente ter esses espaços de diálogo, de uma construção que tem tudo para ser muito bonita e participativa. É isso. Gente, hoje eu conversei com a nutricionista Amália Leonel, mãe, nutricionista, ecofeminista e doutora em desenvolvimento rural pela URGS. Ei, a entrevista acabou, mas o Centro Sabiá não, minha gente. Olha só, o centro atua na região metropolitana do Recife, na Zona da Mata, no Agreste de Pernambuco e também no Sertão, transformando vidas em tudo quanto é canto. Por que você não se junta nessa luta, hein? Vem fazer parte do Centro Sabiá, é tempo de mudança. Vire um doador, uma doadora do Centro Sabiá e mude vidas. Acesse aí centrosabiá.colabore.org. Se quiser conversar com a gente, entender mais do nosso ninho, tem o nosso WhatsApp também. Anota aí, 81-9967-0390. 81-9967-0390. Ou vai logo direto pro site e já faça parte, centrosabiá.colabore.org. Valeu, pessoal, vem voar com a gente. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá, na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.